A paz do Senhor Jesus, eu sou a doutora Mariana Mendes. Hoje, 10 de agosto de 2024, sábado, quero compartilhar uma palavra do Senhor. A palavra de hoje encontra-se no livro de 1 Crônicas, capítulo 28, versículo 9, que diz assim: E você, meu filho Salomão, reconheça o Deus de seu pai e sirva-o de todo o coração e espontaneamente. Pois o Senhor sonda todos os corações e conhece a motivação dos pensamentos. Se você o buscar, o encontrará. Essas palavras foi de Davi para o seu filho Salomão. Davi, na sua velhice, se viu motivado para passar o seu trono para Salomão. E ele deu instruções para Salomão. Qual pai e qual mãe, amando seu filho, não dá instruções para o seu filho? Assim foi Davi com Salomão, assim é Deus com cada um de nós. Deus, através da palavra do Senhor, ele nos dá ensinamentos, ele nos dá direção, ele dá motivação correta para nós agirmos sempre certo aqui no mundo. Independente se você vê a Bíblia como a palavra do Senhor, ou você crê ou não crê, se você coloca em prática todas as instruções que estão na palavra do Senhor, eu garanto que 90% dos problemas que você tem, você não terá. Deus, ele sabe o que é melhor para nós. É interessante quando Davi diz: siga o Senhor de todo o coração, pois o Senhor sonda todos os corações e conhece a motivação dos pensamentos. Nós precisamos saber que Deus, ele é onipotente, ele é onipresente e ele sabe o que cada um de nós pensamos. A palavra vai dizer que de Deus não se zomba. Deus, ele sabe quem são os honestos, quem são os puros, quem são os justos, quem realmente o considera, quem realmente o serve de todo o coração. E ele honrará todas aquelas pessoas que agem dessa forma, assim como ele honrou Davi. Davi, ele também diz: se você buscar o Senhor, o encontrará. É impossível ter uma vida ativa de meditação na palavra do Senhor, orar, jejuar, ler a Bíblia e não ter uma direção de Deus na sua vida. Nós precisamos aprender a Deus cada vez mais de todo o coração e colocar em prática todas as instruções que o Senhor nos dá. A meditação de hoje diz assim: a intimidade que só Deus vê trará recompensas que só Ele pode dar. Quando nós oramos, pois a oração nada mais é do que uma conversa sincera com o Senhor, ele nos responde de alguma forma. Mesmo que pareça que Deus está em silêncio, ele levanta pessoas ao nosso redor, ele dá instrução e direção através da sua palavra, através dos seus ensinamentos. É por isso que nós precisamos estar sempre com os olhos espirituais abertos e com os ouvidos dispostos a ouvir, pois Deus, ele mostra para nós qual o caminho que nós devemos seguir. E quando passamos por dificuldade, estando em conexão com o Senhor, saiba que toda essa disciplina que o Senhor está nos dando também gerará um peso de glória na nossa vida. Davi, ele instruiu muito bem Salomão e sempre quis e sempre deu para Salomão como instrução primordial se relacionar com o Senhor. E é assim que nós também temos que fazer com os nossos filhos. Buscar, trazer os nossos filhos na presença do Senhor. Direcioná-lo através de um convívio na igreja, através de leitura bíblica, de louvores de adoração e também sendo exemplo nas nossas atitudes, no nosso vínculo com o Senhor, através de uma oração. Deus, ele nos ama e ele nos instrui para que nós possamos fazer o melhor aqui na terra e também possamos gozar do melhor daqui da terra. Deus, ele disciplina, mas ele também nos dá muitas recompensas. Ele nos abençoa e traz muitas coisas boas para cada um de nós.
Precisamos se conhecer e sempre estar dispostos a manter essa relação com o nosso Senhor. A leitura bíblica de hoje está no Provérbios 4. No 4º capítulo de Provérbios, Salomão, ele ainda mantém uma meditação sobre a sabedoria. Eu gostaria de compartilhar o capítulo 4, o versículo 1 até o versículo 6, que diz assim: Ouçam, meus filhos, a instrução de um pai. Estejam atentos e obterão discernimento. O ensino que ofereço a vocês é bom, por isso não abandonem a minha instrução. Quando eu era menino, ainda pequeno, em companhia de meu pai, um filho muito especial para minha mãe, ele me ensinava e me dizia: apegue-se às minhas palavras de todo o coração, obedeça aos meus mandamentos, e você terá vida. Procure obter sabedoria e entendimento. Não se esqueça das minhas palavras, nem delas se afaste. Não abandone a sabedoria, e ela o protegerá. Ame-a e ela cuidará de você. É interessante que esse capítulo 4 manteve a mesma meditação que nós fizemos no devocional de hoje. Como é importante ouvir a instrução de um pai. No versículo de Crônicas que nós lemos, Davi estava dando instrução para Salomão. E aqui, neste capítulo 4 de Provérbios, Salomão, ele diz o quão é importante ouvir os pais. Você sabe que muitas vezes nós escutamos pessoas dizendo que talvez o pai ou a mãe foi um mau exemplo, não soube o instruir de forma correta. Mas quando eu medito nessa situação, eu penso que mesmo dessa forma é importante nós ouvirmos os nossos pais. Pois mesmo quando os pais dão uma instrução errada, isso também gera experiência para a vida de um filho. É por isso que na carta aos Efésios, Paulo vai dizer o quanto é importante nós honrarmos os nossos pais, mesmo quando eles não são bons. Pois quando Deus ele nos instrui para honrarmos os nossos pais, ele não coloca condição. Ele não diz honre os seus pais se eles forem bons pais. Não, honre os pais. Pois se nós estamos aqui hoje, nós estamos aqui por conta também dos nossos pais. Nós precisamos colocar em prática todos os ensinamentos que os nossos pais dão. Mesmo quando eles não dão bons nossos ensinamentos para nós, nós precisamos honrá-los, mantê-los sempre na nossa presença, os tratando com amor, honrando financeiramente, se preciso, ou honrando também como um abraço, com um eu te amo, com uma companhia. Pois os nossos pais, eles sempre nos amam, independente se eles são bons ou ruins. E eles também servem de inspiração para a nossa jornada. Nós precisamos colocar em prática todos os ensinamentos que a palavra do Senhor nos dá, para nós vivermos bem, para termos vida longa, para termos uma vida com sabedoria. Eu amo vocês em Cristo Jesus, que essa meditação faça valer a pena na vida de vocês. Até amanhã. Deus abençoe.